Ser cheio do Espírito é tão importante que o próprio Jesus só começou o seu ministério após ser cheio do Espírito Santo. Diz a palavra que logo que Jesus foi batizado nas águas por João Batista, os céus se abriram e uma pomba desceu sobre ele, era o Espírito Santo em forma de pomba. E uma voz do céu disse: este é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Depois de ser batizado, o próprio Espírito levou Jesus ao deserto, onde ele jejuou por 40 dias e 40 noites, e no final disso ele passou por uma tentação muito severa. O próprio Satanás tentou Jesus. E você sabe, Jesus venceu ali a tentação através da palavra de Deus, e após esse período, ele vai para a sua cidade, Nazaré. E ali em Nazaré, ele entra na sinagoga num sábado, como era de costume, e é dada a palavra para ele. E trazem o livro do profeta Isaías para que ele lesse. E ele abre o livro de Isaías, exatamente onde hoje é Isaías 61, versículo 1. E ele lê o seguinte texto, olha só, acompanhe lá. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Então ele fecha o rolo, o livro, e se senta. E as pessoas todas têm os olhos fitos nele, esperando o que ele vai dizer. E ele disse assim: hoje, nesse dia, se cumpriu essa palavra que vocês acabaram de ouvir. Então nós vemos que ele só inicia, a partir daí, ele inicia o seu ministério público. Ele só inicia o seu ministério após ser revestido pelo Espírito Santo. Inclusive, ele deu a mesma ordem para os seus discípulos. Ele disse aos discípulos, após a sua ressurreição, que eles não se ausentassem de Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder. Ou seja, eles deveriam aguardar o revestimento do Espírito Santo para iniciar a obra de Deus. Então, nesse sentido, eu entendo que ser revestido de poder, sermos cheios do Espírito Santo, é a única maneira de sermos bem-sucedidos na nossa carreira cristã. De outra forma, você vai ser sempre derrotado. Por isso que o profeta Zacarias, no capítulo 4, versículo 6 do seu livro, ele diz: não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso Jesus disse: sem mim, nada podeis fazer. Então, ser cheio do Espírito Santo não é uma sugestão do Senhor, é o único caminho. É a única maneira de realizarmos a sua obra de maneira eficiente. Então tem cristãos que eles estão satisfeitos em não serem bêbados, em não serem ébrios, em não se embriagarem com vinho, mas eles não se esforçam, não fazem a parte deles para serem cheios do Espírito Santo. Então, digamos assim, são duas ordens do Senhor. A primeira delas é: não seja um bêbado, não se embriague, cuide com álcool. É muito perigoso, isso vai levar você à contenda, à devassidão, à destruição. Mas se encha do Espírito do Senhor. Então vejam que antes de pregar, antes de evangelizar, antes de libertar, Jesus ele foi cheio do Espírito Santo. Então boa parte das nossas atividades durante o dia deve ser ter disciplinas e fazer coisas para nós sermos cheios do Espírito Santo. Olha só, vamos ler mais um texto, Atos 10, 38. Diz assim o autor de Atos, Lucas, inspirado pelo Espírito Santo: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Então veja, Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder. Então antes de ir pregar, evangelizar, libertar, ele foi cheio do Espírito Santo. Antes dos discípulos iniciarem a sua caminhada ministerial, iniciarem ali a igreja propriamente dita, Jesus falou: vocês devem ser cheios do Espírito Santo. E a mesma ordem ela deve ser obedecida hoje. E Jesus repete isso. Você conhece aquela passagem: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, né, que fala ali do poder dunamis, e então vocês serão as minhas testemunhas.
tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, não existe outro caminho para o cristão senão ser cheio do Espírito Santo. Posso ouvir um amém?